E agora o trabalho acabou, basicamente o programa acabou, porque agora a gente vai falar só de fé e eu recebo aqui uma serva de Deus, da primeira hora até a última, a missionária Cláudia Flores, que é uma benção. Muito obrigada por ter vindo, irmã, muito obrigada mesmo. Beth, eu que agradeço a você, agradeço a Deus por esse privilégio, porque você é muito querida e eu louvo a Deus pela sua vida e por estar aqui nessa tarde. Eu que agradeço, muito obrigada. Então, assim, o tema do nosso bate-papo, irmã, é fé. Mas fé, cada um tem a sua, do seu jeito. Você pode falar uma palavra, você pode dar um testemunho, você pode contar o que você quiser, pode falar começou a vida com Deus, porque aqui a gente está tentando, através dessas mensagens, sabe, irmã, despertar a fé nas pessoas. E eu acho que já está acontecendo, que tem gente que me para na rua e fala assim, olha, eu não sou crente não, mas eu gostei tanto que aquela senhorinha contou o testemunho da irmã. Aí outro para assim, ai, nossa, aquela senhora me passou uma paz, aí eu fui até prestar atenção. Então, assim, a gente aqui não é uma emissora evangélica, então, assim, tem muitas pessoas que não são evangélicas, tem outras que são, e a gente quer levar Jesus, mas para a gente chegar lá tem que ter fé, né? Se não tiver fé, a gente não consegue. Fique à vontade, até pessoa, não se preocupa com o tempo, quando estiver acabando eu aviso, tá em casa. Tá, Beth, eu vivo de fé, eu vivo de fé. A fé, você não tem como o Google, né, que decifra pra gente o significado da palavra. Tudo. O Google vai te falar o que é fé, mas a fé que nós vivemos não é aquilo que o Google mostra pra gente. É uma fé de sobrenatural através de Jesus. A nossa fé se resume em Jesus, né? Porque a gente, quem viu a Beth e vê a Beth hoje, vê uma outra Beth. Eu sempre fui tua fã. Desde os outros programas, sempre fui tua fã, sempre na época da loja, da livraria, você com os seus jornalismos. Mas hoje a gente vê você assim, digamos assim, mais temperada através da fé. E a gente glorifica a Deus por isso. E eu, quando conheci Jesus, eu passei a viver de uma maneira assim, muito dependente. Porque a fé gera como dependência. A dependência de um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz, um Deus que em meio a qualquer circunstância, a qualquer crise da nossa vida, a gente vê a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida e você vê os resultados por fé, porque nós aprendemos com Jesus e através da palavra que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Então não é preciso eu ver para crer, eu tenho que crer para poder ver e poder vivenciar. E nisso eu já estou há 36 anos casada. Glória a Deus. Com um marido assim muito abençoado, um homem assim de Deus na minha vida, é o pai dos meus 3 filhos que o Senhor nos deu. E temos 2 netos e através dessa comunhão de fé e unidade com o Senhor, os nossos filhos têm vivido fé e têm sido abençoados através da fé. Tem uma filha que foi formada em economia através da fé, porque quando terminou o ensino médio queria fazer faculdade e nós não tínhamos como pagar, então vamos orar e vamos agir através da fé e o Senhor proveu. Proveu o primeiro mês, proveu o segundo mês e o terceiro mês foi provido através de uma bolsa que ela ganhou e terminou toda a faculdade. Olha que bênção. Deus assim, Deus muito é tremendo, lindo, né? Muito lindo. Tem gente que fala, mas me explica, não dá para explicar as coisas de Deus só crendo, só vivenciando, só se entregando, né? Você tem que se entregar, porque muita gente fala, todo mundo fala assim, eu tenho fé, mas aquela fé assim da boca para fora, gente, não funciona. Foi o que ela falou, tem que crer para depois ver. Né? Tem que crer, porque chegou a época do retiro de carnaval. E essa minha filha da faculdade, muito jovem, mas muito ativa. E foi convidada para ir para o retiro, porque incentiva outros a irem. Ou tinha o dinheiro para fazer a matrícula da faculdade, ou o dinheiro para ela ir para o retiro. O que era primordial. Os dois eram importantes. Então vai para o retiro. Foi para o retiro. Quando chegou do retiro, o retiro foi uma benção. Quando chegou do retiro, nós fomos abençoados por uma amiga nossa
que nos parou no trânsito, que estava passando de carro, e o Senhor mandou abençoar com uma quantia. Olha. Foi o dinheiro da matrícula da faculdade dela. Deus faz essas coisas, ninguém entende, né? A gente não entende. Entende. A gente vai resumindo fé nos milagres que você vai vivendo no seu dia a dia. É não é? verdade. Quando de repente você está cozinhando, o gás acaba. É. Aí você chega lá, o marido não está em casa, os filhos estão ali para almoçar e o gás acabou. E como é que você vai fazer? Você vai lá, bota a mão no bujão, Senhor, preciso que esse almoço fique pronto, estende a tua mão de poder nesse bujão, você balança o bujão, você faz o almoço todo, ainda sobra pro jantar, até o marido chegar Glória. e compra gás no outro dia, Beth. Eu tenho escutado muitos testemunhos assim, e às vezes é tão sobrenatural que se você não tiver fé, se você não for uma pessoa ali ligada, você fica assim, meu Deus, será que isso aconteceu? Né? Você se assusta, você fica assim, meio sem saber, mas aí você vai para a palavra, porque quando você conhece Jesus, você passa a ler a palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela é o livro mais vendido, né? Todo mundo. Ela só não é o mais lido. Se fosse o livro mais lido, muitas dessas tragédias que têm acontecido, muita desgraça, muita tristeza, não estariam acontecendo mais, né? Porque as pessoas iriam ter essa fé dentro deles que vem através da leitura da palavra, né? Iriam também criar esse temor. Mas quando eu falo temor, gente, não é um temor, ai meu Deus, eu tenho medo desse Deus vingativo, desse Deus cruel, porque muitas das vezes nos é vendido esse Deus, né? Essa imagem Essa passa pra imagem. gente. E o nosso Deus, ele é misericordioso, vivo, presente. Então, quando a gente fica dependente dele, ele se alegra disso. Quando a gente crê de verdade, aqui de dentro, não da boca para fora, aí é só bênção. Ele é um Deus supridor, né, Beth? Supridor Ele é um de Deus tudo. supridor de todas as nossas necessidades. Através dele a gente tem paz. Eu costumo dizer que nós temos uma paz que excede todo entendimento. Excede. Porque nós sofremos, quando eu falo nós, é que temos essa fé alicerçada em Jesus, porque para se chegar a Deus, você se chega através de Jesus, né? Então essa fé, ela vem, essa paz vem através dessa fé, porque a gente sofre a enfermidade, o câncer vem pra gente, a dor vem pra gente, a tristeza, a porta de emprego fechada vem pra gente, né? Mas em meio à fé, a gente vive essa paz. Tô desempregada, mas eu tô rindo. Sabe? Eu tô doente, mas eu tô cantando, porque eu tenho fé que Deus tem o controle de todas as coisas e é Ele que pode me curar, Ele que pode operar, nada né? acontece sem a permissão dele. Nada, até as coisas nada. que... Porque assim, o normal do ser humano, em geral, é ver a circunstância. Se está tudo ali, a porta de emprego, eu estou desempregada, eu estou doente, eu estou com um casamento ruim, ou seja, está tudo ruim. E eu só vejo que está tudo ruim. Então, se eu não tenho fé, está tudo ruim, as pessoas se desesperam e algumas chegam até o extremo de tirar a própria vida. E quando você tem Jesus, você tem fé, não, isso é um deserto, vai passar, isso é uma prova, ele está me testando, ou então é o tempo dele, eu tenho que aceitar. Então, a gente mesmo, sozinho, se convence de tudo, porque é tão natural a gente saber que ele está cuidando que não dá medo. Não dá, porque através, às vezes, até de uma perda, é Deus trabalhando para você ser abençoado mais lá na frente. Não é? Muitas das vezes. Às vezes você... outro dia, claro, não vou citar o nome de ninguém, mas uma amiga, assim, uma irmã em Cristo, falou assim, nossa, eu não estou entendendo, já tem tanto tempo que eu perdi o emprego, eu não consigo, já está começando a faltar as coisas em casa. Aí eu falei assim, eu sei que é difícil, porque imagina, faltar, né, por exemplo, que comer, é difícil. Mas eu tenho para mim que esse deserto é Deus te preparando para coisas grandes. Eu tenho para mim que, não é testando no sentido, será que crê ou não em mim, mas testando mesmo a resistência, porque quando a gente é servo de Deus, a gente tem que ter essa resistência, a gente não pode desistir no primeiro passo, né? E aí ela tá mais de 30 anos, ela falou assim, não, mas você tá assim porque você é nova convertida, depois isso vai passar. Falei, não, eu vou trabalhar para aumentar minha fé, como vai passar. Pelo menos comigo foi o contrário. Todo mundo fala que o novo convertido é fácil. Para mim foi o contrário. O início da minha conversão foram meses, quase um ano de batalha espiritual, né? Que um dia eu vou contar meu testemunho. Eu fiquei 30 anos na doutrina espírita. Não. Então, assim, foi muita
batalha espiritual. Então, depois que eu saí da batalha espiritual, que eu comecei e eu não quero largar mais, e fico correndo atrás. Então, não teve esse negócio, todo mundo fala, novo convertido é chupetinha, melzinho, aí. Eu não vi nada disso até agora, mas estou muito feliz. E eu estou falando isso tudo porque eu sei que tantos anos você tem ali no trabalho, servindo ao Senhor, um marido abençoado, o pastor Delcio, e sua família toda. Eu sei que você tem, assim, muitos testemunhos, muita história com Deus, muito sobrenatural. E aí a gente tem aí uns 7, 8 minutos. Você queira contar uma experiência assim para a gente glorificar o nome do Senhor. Não precisa ser exatamente sua, nem precisa citar o nome de ninguém, porque às vezes a pessoa não quer que fale, mas assim, experiência, porque muitas das vezes a pessoa fica assim, elas estão falando isso porque a vida é fácil, porque todo mundo olha, a irmã Cláudia Tranquila é fácil, a irmã Beth é fácil. Ô, Beth, não sabe esse processo. A gente, para viver o propósito de Deus, você passa pelos processos, né? E nós passamos assim uma experiência foi gratificante. Hoje a gente entende. O Senhor deu uma livraria pra gente. Eu não sei se você lembra da Ponte Gospel, que era ali no Quartier. Sim, teve uma vez até que você foi fazer uma entrevista ali. Lembro demais da livraria. Então eu trabalhava lá quando o Senhor deu ela pra gente. E com o nosso trabalho nós pagamos a livraria. Pagamos a irmã que entrou conosco como sócia para dar aquele empurrão para a gente. E nós continuamos a trabalhar e passamos a viver ali a fé. Porque na parte de cima da livraria tinha uma sala de oração, onde a saudosa irmã Fátima, que já dorme no Senhor, dirigia um culto ali. Muitas vidas conheceram o Senhor através daquela livraria. E embaixo nós trabalhávamos vendendo livros, vendendo CDs, vendendo Bíblias, fazendo a obra do Senhor. Mas com muita dificuldade de acabar o dia, ter boleto para pagar e não ter o dinheiro para pagar, mas no final do dia entrar alguém com dinheiro e comprar todas as mercadorias para poder pagar o boleto. Nós vivemos isso. Quando a livraria ela começou a mostrar sinal de que ia dar dinheiro para a gente viver assim uma coisa mais sossegada, mais relaxada, o Senhor vai e leva o meu esposo para dirigir a congregação de secretário do outro lado da cidade. Eu nem sabia que secretário existia no mapa. Fui descobrir naquele dia. E como ele foi dirigir a congregação de secretário, não tinha como nós ficarmos Petrópolis e secretário. Fomos morar. Chão. É muito chão. Você foi lá, você viu que é muito chão. E hoje tem ônibus de hora em hora, mas não tinha, há 21 anos atrás não tinha. E ele foi. E eu fiquei na livraria ainda, 2 anos sem ele. Ele era meu contador, nos ajudava ali, eu sempre trabalhei junto com ele. Mas chegou a hora de que o Senhor pediu o nosso Isaac, por causa da obra em secretário. Eu entendi que eu faço parte do ministério do meu esposo. Sim. E foi assim, com muito sofrimento, porque eu gosto de lidar com o público, de lidar com as pessoas, abrir mão da livraria para poder ir para lá. Hoje, nós vivemos essa fé alicerçada em Deus, em entender o tempo e a vontade de Deus, que a palavra diz que ela é boa, perfeita e agradável. Eu abri mão da livraria, sofri um bom tempo, mas hoje eu colho os frutos da obediência em ter aberto mão. Porque a minha segunda filha quis fazer faculdade também e a gente não tinha mais livraria, não tinha mais dinheiro. Mas passou para 4 faculdades federal. Porque Deus usou de misericórdia. Claro. E ela tinha um segredo com Deus, foi estudar em Juiz de Fora, fez a faculdade dela, noivou, casou e está lá. E nós vivemos hoje, eu, meu marido e o meu filho, para a obra do Senhor. Hoje eu faço faculdade, estou terminando a minha faculdade de serviço social, estou no meu último semestre, domingo agora vou até tirar minhas fotos da faculdade, Beth, estou realizando um sonho assim, porque lá atrás, quando o Senhor pediu o meu Isaac, eu custei entender, mas entendi e abri mão, que viver a fé significa você obedecer ao Senhor. E é sempre melhor obedecer que sacrificar, né? Tem que obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. E as pessoas não entendem, porque Deus nunca se engana, nunca faz nada errado.
Você pode achar que, como você falou, na hora que ia dar dinheiro, você pode, naquele momento que era bom, aí Deus me tira, nossa, que Deus deu e tirou, não entendo, sabe? A nossa cabeça fica Mas assim. tinha coisa maior, porque a obra que vocês realizam ali é uma obra maravilhosa. Eu tive 2 vezes lá, tive no culto dos jovens, dos adolescentes, que foi um culto maravilhoso, e no culto de libertação, segunda-feira passada. Toda segunda. Toda segunda. Mas eu tive ontem, foi segunda, foi na outra segunda-feira. Foi dia 19, que foi assim, nossa, maravilhoso. Eu saí de lá. Nós colhemos o fruto daquele culto até hoje, porque muitas pessoas chegam e falam, irmã, que testemunho daquele irmão, que coisa gloriosa. A gente precisa ouvir isso. Foi fé. Foi fé porque ele teve uma tia que orou por ele, né? Que pagou o preço de oração. E hoje você vive essa bênção. Né? É verdade. Eu tive por mim, a minha família era católica, depois se converteu, tem uns 20 anos que eles se converteram, e sempre orando por mim. E eu já, na doutrina espírita, fiquei 30 anos dentro da doutrina espírita. E eles sempre orando por mim. E aconteceu há menos de 2 anos atrás. Então, assim, não pode desistir nunca, né? Não pode desistir jamais, porque a palavra de Deus, ela nos ensina a perseverar na fé, porque o tempo ele é do Senhor. E diz a palavra assim, que conhecereis a verdade vos libertará. Isso aí. Aí nos liberta dos dogmas, dos conceitos, dos nossos achismos e nos mostra a verdade da palavra. E a gente vai se libertando aos poucos, né? Que tem pessoas, né? Você aceitou Jesus e amanhã você está pronto, não. É todo um processo até você realmente se entregar e ser dependente de Deus, porque a gente tem muitos carrapichos para tirar do mundo, né? E então, a nossa vida é feita de renúncia, né, Beth? Vida de renúncia. E assim, como eu já me converti com uma idade avançada, eu tenho que correr quanto tempo? Eu tenho que recuperar tudo que eu deixei de fazer para o reino. E aí eu fico correndo. Todo mundo vai assim, mas não tem nem 2 anos. Eu estou correndo, tenho que correr atrás, literalmente, do prejuízo, porque eu fiquei 30 anos servindo aí o que não era para servir. Eu não gosto de falar nada assim. Outros deuses, né? Outros deuses, eu não, né? Para não magoar irmãos de outra fé. Até porque quando eu estava lá, eu não gostava que ninguém falasse, mas assim, quando a gente abre os olhos para a verdade, né? Que a gente vê que só tem um Deus e que a gente chega nele através de Jesus, porque antes não, né? Não, que é isso. Todo mundo, eu era devota também, Nossa Senhora Aparecida, quem acompanha o programa sabe, eu usava cordão, pulseira, não sei o quê, eu era, todo ano eu ia Aparecida, então assim, não adianta, só vai chegar, mas isso custa entender, né? Isso custa, é complicado até a gente falar isso. A venda dos olhos a venda dos olhos, então a gente não quer magoar ninguém, até porque eu passei esse processo e eu ficava muito chateada quando alguém falava, como assim eu não vou chegar a Deus através de Nossa Senhora? Como eu não vou chegar a Deus através de Allan Kardec? Então, assim, é muito delicado, a gente não está aqui para magoar ninguém, a gente está aqui para falar de fé, tá, gente? Por favor. Então, assim, Cláudia, a gente tem mais aí um pouquinho, vou aproveitar. Hoje eu até diminui um pouquinho as notícias para aproveitar melhor você, esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Isso tudo é testemunha de fé. E eu tenho certeza que através não só do culto de libertação, do trabalho de vocês, todo o trabalho que é feito pela secretária, muitas vidas, né, foram salvas para Jesus. Muitas vidas. Beth. Vidas assim que nós teve situações, porque nós temos um trabalho de visita lá, né? Que o melhor trabalho que nós podemos fazer é de levar a palavra a quem não tem, porque nós fomos alcançados pela palavra. Isso. Então nós temos um trabalho de visita que a gente vai de porta em porta. Alguns pedem visita e outros não. A gente sai na rua entregando um folhetinho, falando da palavra de Deus, perguntando, você quer uma oração? Você aceita uma oração? Que vira cá. Tem gente que recebe com um sorriso aberto, igual esse teu. Tem uns que recebe de cara feia. Tem uns que não recebem. Tem outros que não recebem. Estou ocupada, estou lavando roupa, volta outra hora e a gente volta na outra hora mesmo e leva a palavra. Vocês vão de porta em porta ou não? A gente sai na rua. Acaba o culto de oração, a gente sai na rua sem direção, no nosso entendimento. Mas o Espírito vai nos guiando. Aí de uma casa chega a outra casa, de uma visita chega a outra visita. E hoje nós temos, a irmã que dirige o ciclo de oração, o culto de libertação comigo, ela era espírita.
E quantas vezes nós batíamos na porta da casa dela? É minha Eu xará. nunca abri. É Cláudia Eu nunca também. abri para crente, nunca. Ela Falei, não não, abria. e vem esse povo chato, eu não abria não. Ela falava a mesma coisa. Ela falava a mesma coisa. Dia de segunda-feira eu fazendo faxina. Era eu e a irmã Tânia. A irmã Tânia sempre me ajudou. Vem esses crentes bater na minha porta. E a gente insistia, Hoje está lá. Dirige o culto de libertação comigo. Deus, é muita bênção. Porque a palavra surte esse efeito dentro do nosso coração. Né? O que a humanidade precisa hoje é de conhecer Jesus através da leitura da palavra. Não esse Jesus que foi preso na cruz e está preso lá morto. Não. Que no terceiro dia ressuscitou. Isso, tá vivo. Né? E deu vida pra gente, né, Beth? E quando a gente se entrega, a gente sente, né? Ele fala, tem muita gente, como assim você conversa com Deus? Não é que ele vai sentar na sua frente e bater um papo, mas você sente a presença. E tem pessoas até que ouvem a voz, eu ainda não ouvi. Olha, eu ouvi a voz dele, é uma experiência tremenda. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que ouviram, eu ainda não ouvi. Mas eu sinto, assim, a presença do Espírito Santo, quando eu estou orando e tudo mais, e eu fico assim, ai meu Deus, olha, assim, eu sei que depois que você aceita Jesus e é batizado, já foi batizado, não é mais aquela pessoa, mas mesmo assim, eu não canso de todos os dias agradecer ao Senhor pela minha vida, por Ele ter me resgatado do mundo, daquele lamaçal, das trevas e tudo mais, porque eu fico pensando assim, nossa, quanto tempo eu perdi. Quanto tempo eu perdi, sabe? Mas aí eu fico, não, Senhor, mas procura ver também quantas experiências você tem para contar hoje. Tem muitas experiências e muitas coisas que não me assustam por eu conhecer o outro lado. Não, muitas coisas não me assustam. Então, assim, mas eu fico... Aí, quando eu vejo um jovem assim, eu fico pensando, ai, meu Deus, queria ter essa idade para voltar a aceitar Jesus e ter uma outra história. Mas, enfim, cada um tem sua história, né? Minha história é essa, fazer o quê? Já que Deus sabe desde que a gente estava no ventre, né, da nossa mãe, então, Ele permitiu também essa minha resistência, né? Domingo foi meu aniversário, meu irmão que é pastor, ele ligou, ele falou, não, eu não podia te dar aniversário só por mensagem no WhatsApp, eu precisava falar com você, porque tem que glorificar muito a vida. E ele ficou conversando comigo mais de meia hora, e no meio dessa conversa, ele começou a falar em línguas, eu falei, o Senhor manda te dizer isso e isso. Eu falei assim, ai meu Deus, é muita bênção. Então, assim, é muito bom. Eu convido as pessoas aqui para falar de fé, mas aí eu vou falando também, né? Porque você vai dando seu testemunho sem perceber, dando testemunho, né? sem perceber. Porque é muito tempo, mas assim, eu sinto que um dia o Espírito Santo vai autorizar eu resumir isso aí em meia hora, que é o tempo que a gente tem para dar um testemunho na igreja e dar. Porque hoje em dia eu nem sei, vai assim fragmentado, porque é tanta coisa, irmã. E a parte mais feliz para assim... de fé é quando as pessoas me param na rua e falam assim, eu não te reconheci, é outra pessoa. Eu falei, glória a Deus, é isso que eu quero, ser outra pessoa. Porque a maneira que nós mostramos ao mundo Jesus na nossa vida, o Evangelho traz transformação. O Evangelho é transformação de vida, sabe? Transformação de caráter. E a gente vê assim, não é transformação de vestes. Qualquer pessoa. A pessoa pode estar bebendo, fumando, se drogando, pode estar adulterando, fazendo tudo errado e botar uma fantasia, um personagem. Né? Hoje eu sou crente. Não é, mas é de dentro para fora. E isso só quem faz é o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo. E há um tempo determinado de Deus para todas as coisas na nossa vida. Então eu louvo a Deus pela sua vida, por essa transformação, por essa mudança que o Senhor tem feito, e através dessa mudança, quantas pessoas não estão sendo alcançadas? Quantas pessoas? E é um processo, porque tem gente que fala assim, olha, ser crente é muito chato, não pode isso, não pode aquilo. Gente, pode tudo. Isso aí é o caminhar, a sua intimidade com Deus, você querer mudar um monte de coisa. É tão natural que eu não sinto. As pessoas que olham... Porque, que vê a diferença, né? Porque é muito natural. Ninguém chegou e falou, olha, a partir de hoje você não pode isso, você não... Nunca, nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhuma irmã dentro da igreja, nunca. Ninguém falou nada, até isso porque é um processo natural. A Bíblia diz, Beth, tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Eu que vou ponderar o que me convém. Me convém ficar na porta de um bar bebendo? Me convém. Me convém. Aí o Espírito que mora dentro de nós é que vai nos dar esse despertamento.
Se não me convém. Isso é muito natural, por exemplo. Uma mulher que andava de uma maneira muito sensual, quando ela realmente ela tem o Espírito Santo, ela não consegue, porque ela sabe mais. Que aquilo está levando um irmão ao pecado. Um homem que soltava pipa, um adolescente, um jovem, mas tem muitos homens que soltam pipa. A gente vê na rua, homens mesmo casados. Soltei tanta pipa, Beth, quando era criança. Isso foi um homem que soltava pipa sem camisa. Quando ele se converte, se ele entrega a Jesus, ele sabe que não tem um homem sem camisa assim na rua, não vai extra, se expor tanto, não vai né? se expor. Então, assim, não é que ninguém fala, olha, você é crente, não pode mais soltar pipa sem camisa. O Espírito Santo incomoda. Uhum. Porque aquilo, né, não tá bom, incomoda. Não é que a igreja diz que não pode. Né? A igreja, cada denominação tem suas regras, ali não tá. Com gravata, sem gravata, é diferente. Mas no dia a dia, é cada um a sua intimidade com Deus, com o Espírito Santo, como vai, como não vai. Então, assim, é muito bom. A gente, quando a gente está no mundo, a gente acha que o crente é escravo. Quando a gente sai, quando a gente deixa o Egito, a gente vê que a gente quer escravo. Nós que éramos escravos e temos que nos policiar, que às vezes a gente até acha que ainda é escravo, não somos mais. Nós somos livres. Nós temos a liberdade de ir e vir com alegria, com essa paz em nosso coração, através de Jesus e através da nossa fé. É verdade. Né? A fé faz a gente ir muito mais além. Beth, eu tô com 58 anos, me formando agora, Beth, eu tô assim maravilhada, porque isso é fé. Verdade. É fé porque antes de eu sonhar, o Senhor sonhou lá atrás, né? Então nós vamos fazendo a obra do Senhor, vamos obedecendo, renuncia hoje aqui, renuncia amanhã ali, vai procurando viver o que a palavra nos ensina e viver as verdades do Evangelho. Oh, Glória, eu adorei, mas a produção está avisando que o tempo acabou. Passa muito rápido. Ó. Eu falo para todas as irmãs, nós só temos 10 minutos. A produção avisou que nós já usamos 30. A gente chega num nervoso aqui tão grande, mas você deixa a gente tão à vontade, Beth. Mas não tem nervoso aqui, a gente vai falar só de Jesus toda terça-feira e se Jesus assim permitir, a gente vai aumentar mais um dia para quinta-feira, mas eu estou orando a Deus, se permitir, assim será, porque tem tantas irmãs com tantas histórias que eu quero trazer. Gente, terça-feira tá pouco. Obrigada, tá, Cláudia? Nada, Beth. Que Deus abençoe você, sua família, a família toda, marido, os filhos e os demais. Que vocês continuem essa obra maravilhosa do Senhor lá em Secretário. Se quiser fazer um convite para o pessoal conhecer. Eu gostaria de te convidar para dar um pulinho até Secretário, para louvar, cultuar o Senhor conosco lá e vivenciar os milagres que o Senhor tem feito através do poder da sua palavra. Assembleia de Deus de Petrópolis, Congregação Secretário, que já deu muitos frutos, que eu estou sabendo, muitos frutos, muitas vidas, muitas almas para Jesus. Gente, muito obrigada pelo carinho de sempre. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Shopping Pedro II, o shopping mais charmoso e querido de Petrópolis, espera você para suas compras de fim de ano. As melhores opções para presentear. E comprando seu presente no Shopping Pedro II, você concorre no Natal com Prêmios. São 10 vales compras, 9 de R$150 e um vale compras de R$3.000. O sorteio será no dia 30 de dezembro. Compre o seu presente, pegue seus cupons, coloque na urna e concorra. Shopping Pedro II. As melhores opções de compras e serviços. E você ainda concorre a muitos prêmios. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet é aquilo no centro de Petrópolis.
Venha saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. Olá pessoal, quem fala é a vereadora Ingo Ramos, vereadora aqui de Petrópolis. Estou passando aqui hoje para desejar a todos vocês um Feliz Natal, com muita saúde, muita paz, muita união entre as famílias. E que nós nunca esqueçamos o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Independente da sua religião, que você possa curtir sua família, respeitar o próximo. Esse é o grande legado do Natal. E também, aproveitando, queria desejar a todos nós um feliz 2024 com muitas perspectivas para nós petropolitanos. Um grande abraço a todos. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Bem, agora nós vamos começar o nosso quadro Mulheres de Fé e hoje eu recebo a irmã Renata Xavier, também conhecida como Renata da Juraci. E vamos falar, claro, sobre fé. Muito bem-vinda, da parte do Senhor. Obrigada por ter aceitado o convite, Renata. Da parte do Senhor, Beth, é uma alegria imensa estar aqui nessa início de tarde, né? É verdade. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. É muito bom, né? A gente viver aquilo que o Senhor já tinha prometido, já tinha avisado que aconteceria. Então, hoje é uma manhã muito especial para mim. Ah, que bom. Então, eu sempre deixo todas as irmãs à vontade. Uma palavra que o Senhor colocou no seu coração, um testemunho, os dois, é importante que a gente passe para quem nos está acompanhando de casa, no celular, do computador, de qualquer lugar do Brasil, do mundo, a gente consiga passar um pouco dessa fé maravilhosa que nós temos, né? Que não dá para viver sem fé. Fé é muito bom, né? Verdade, Beth. Eu vivo pela fé. Quem me acompanha, quem me conhece, quem conhece a minha história, sabe que eu vivo pela fé. Né? É a fé que me movimenta. E é maravilhoso. É maravilhoso. Fé é confiar, né, Beth? É acreditar. Eu tenho guardado isso dentro do meu coração, que a fé é acreditar no Deus que eu sirvo. É acreditar no Deus que pode todas as coisas. O nosso Deus é vivo. Isso, muito nada, vivo, muito presente. Nada, Beth, é impossível para Ele. Se a gente acreditar nele e confiar nele e crer nele, a gente vai viver coisas que aos nossos olhos, muitos olham e pensam assim, mas como? É Deus. Verdade, aleluia. Né? É Deus quem faz, é Ele. E quando nós acreditamos nele, Beth, eu venho vivendo isso, Ele se agrada muito.
Quando nós acreditamos nele, que ele vai fazer, né? Eu tenho recebido algumas promessas e eu acredito piamente. E lá no meu quarto tem uma mala lá. E essa mala tá lá porque eu tô acreditando, eu já estou pisando aonde ele disse que eu vou pisar. Oh, aleluia. Então eu já tenho todo um preparo, eu já estou me preparando para uma viagem, para algumas viagens que ele disse que eu vou fazer. E eu tive a oportunidade, já comprei a mala tá lá no cantinho do meu quarto. E você acredita que eu consigo visualizar? Creio, eu creio. Eu chegando em aeroportos, eu chegando em estados do nosso país, eu chegando fora do nosso país, porque ele disse que vai fazer. E eu confio piamente nele. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrependa, e também eu creio muito, Renata, também nisso. Glória a Deus. Eu acredito nele, eu acredito. Eu creio. E é maravilhoso porque eu até hoje, ele não deixou de cumprir nada que ele disse para mim que faria. Então, assim, quem está nos assistindo, talvez ainda não aconteceu porque não é o momento, né? Não é a hora, mas ele no tempo determinado, no tempo de Deus, né? Ele faz acontecer. É diferente do nosso tempo, né? Muito diferente. A gente fala que está demorando, gente, para Deus 1000 anos é um dia 1000 anos é tudo diferente. Deus é Deus, não adianta querer questionar. É no tempo dele. E é importante a gente trabalhar a nossa fé, né? Isso. A gente às vezes fica muito apegado ao que a gente está vendo, né? Ao que está ao nosso redor. Mas acreditar no que está vendo é muito fácil. Pois é. Está vendo aqui no estúdio, tem a parede ali, o que está depois da parede, a gente tem que acreditar. Aí as pessoas às vezes, porque a minha condição não tem como, né? O que eu estou vivendo agora, irmã Renata, financeiramente falando, familiar falando, né? É impossível, porque você está vendo com seus olhos naturais. As circunstâncias com os olhos do homem da carne. Com os olhos do homem, mas se a gente crer, né? No que o Senhor, na palavra, né, dele, no que o Senhor projetou para minha casa, para a tua casa, para a nossa família, a gente vai longe, né? E vai com muita mais leveza, né? A gente dando a mão para Jesus e deixando Ele nos conduzir, perdendo o medo, né? Que muitas das vezes vem o medo, né? Eu tenho vivido aí na estrada, Beth, saio para pregar, fazendo a obra do Senhor. E tem horas que eu e meu marido, nós olhamos um para o outro assim, numa estrada, né? E aí a gente sorri, porque a gente fala, a gente tem que crer, né? A gente está confiando naquele que nos prometeu. E que cumpre sempre. Não tem isso. O Senhor não frustra ninguém. É verdade, é verdade. Mediante a isso, eu separei, né, alguns textos bíblicos que vai nos fortalecer nessa manhã. Amém. Né? Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo 8. Eu gosto muito desse texto. A partir do versículo 5, o versículo 8 ele diz o seguinte: Senhor, não sou digno que entres em minha casa. Basta que digas uma palavra e o meu criado ficará curado. Aí o versículo 10 ele diz o seguinte: ouvindo Jesus, admirou-se e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei tão grande fé como esta. Né? O centurião, ele acreditou, ele creu, né, que Jesus liberando uma palavra, né, alcançaria o seu servo e o seu servo ficaria curado. Eu, como líder de trabalho de libertação, a gente, né, fica ali na palavra do Senhor, deixando claro para as pessoas que enquanto nós estamos reunidos ali, né, às quintas-feiras à tarde, chegamos ali às 3 horas e iniciamos o culto, enquanto estamos ali, Jesus liberando uma palavra
quando a pessoa voltar para o seu lar, voltar para o seu trabalho, algumas situações podem ter sido mudadas, né? É verdade. E aí lá no versículo 13, disse Jesus ao centurião: vai e seja conforme a tua fé. Naquela mesma hora, seu criado ficou curado. Aleluia. Ele acreditou em Jesus. E isso é maravilhoso. A gente não pode parar de acreditar no Jesus que nós servimos, né? Não podemos em momento algum parar de acreditar, né? E eu sempre falo aqui, Renata, quem acompanha que o quadro, que a fé, ela não é assim. Você tem que exercitar cada dia, Isso. nas pequenas coisas. E eu faço muito, tem gente até que, mas você pediu isso para Jesus? Nas pequenas coisas. Você vai orando, vai pedindo. Verdade. Claro, você tem que também procurar viver uma vida buscando a cada dia, porque Isso. quando a gente se converte, a conversão é diária, a santificação é Isso. diária. E aí, no meio desse processo, você também vai praticando a fé. Verdade. Com coisas pequenas. Tem gente que, às vezes, está um caos, não tem vaga em lugar nenhum, por exemplo. Isso. Aí meu esposo falou assim, não, eu vou orar até a gente chegar, a vaga vai estar lá. Assim, a coisa mais improvável chega, a vaga está lá. Maravilhoso. É um exemplo. Então, assim, são coisas pequenininhas que ninguém dá atenção, Isso. mas que se você for tentando, você for provando, você consegue. Isso. E não quer dizer que você tenha que testar a sua fé só quando você estiver precisando de um milagre. Verdade. Até porque o milagre já é a nossa vida. Isso. Porque, na verdade, Deus não precisaria nos dar mais nada, porque Ele deu o seu Filho É verdade. único para nos salvar. Nós já temos a salvação, então só não tem quem não quiser. Porque ainda estamos no tempo da graça. Vai chegar uma hora que acabou. Então, mas ainda temos. E as pessoas têm que entender isso. Deus já deu tudo, que é o Filho dele. Mas Ele é tão misericordioso, Ele é tão maravilhoso, que Ele ainda vai proporcionando Isso. Tem um cuidado, tantas outras né? coisas. Vai cuidando, Tem um vai cuidado tratando, de vai Deus para as curando, vai nossas salvando, vai vidas. libertando. Nossa, é muita maravilha. É verdade. Eu tenho uma Glória. experiência, né? O meu filho hoje ele está com 13 anos, o Arthur. E o Arthur, quando ele tinha 8, 9 anos, ele desenvolveu uma doença neurológica. E essa doença, para a gente resumir, né? A doutora falou para mim, olha, o seu filho, parece que ele está com o dedinho dentro da tomada. Pensa numa criança agitadíssima. E aí no colégio, quando ele ia para o colégio, dentro da van, eu sofria muito, porque eu ficava em casa e às vezes o telefone tocava. Olha, vem para o colégio, o Arthur não está deixando ninguém estudar dentro da sala. Em casa ele corria o tempo todo, sofreu alguns acidentes. E aí eu comecei a dar a medicação, claro, né? Comecei o tratamento, só que eu fui exercitar a minha fé, né? Eu falei, não, essa situação eu vou colocar nas mãos de Jesus. E aí, Beth, eu fiz um propósito. Todas as vezes que o Arthur ele saía para o colégio, eu dobrava os meus joelhos e eu ficava ali de joelhos orando e deixando o Arthur nas mãos do Senhor. Amém. Dentro da salinha, né, na igreja, muita reclamação dele. Teve uma vez que eu estava na mesa anotando algumas coisas e ele veio correndo e ele subiu, ele agarrou no varal da cortina e eu vi aquela cena, o varal chegou a envergar e ele desceu e eu falei, meu Deus, e eu continuava na oração, dando a medicação, mas em oração, e eu cria, eu falava, Deus, eu creio que o Arthur vai ficar curado. E em uma das minhas orações, Beth, eu coloquei ele para o colégio sozinha em casa, meu esposo tinha saído para trabalhar, eu dobrei os meus joelhos, como todos os dias eu fazia, e aí eu comecei a orar. E uma presença gloriosa invadiu o meu quarto nesse dia. E eu chorava copiosamente, mas eu chorava muito, 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 muito. E eu falava, o que está acontecendo hoje? Hoje está diferente. E eu falava o nome do Arthur e eu sentia algo diferente. Passou, o Arthur chegou em casa, e aí eu dando a medicação ainda e tal, não estava vendo muito retorno. E aí começou as pessoas a me perguntar,
na reunião no colégio, elas me perguntaram: a medicação que você está dando para o Arthur está fazendo muito efeito? Aí eu falei: está fazendo efeito? Tá, mas o Arthur parece outra criança, mãe. Aí na salinha eu lembro a tia me abordar. Meu Deus. E aconteceu um fato que a medicação faltou aqui na cidade. Então ele ficou um tempo sem medicação. Olha como é que Deus trabalha, né? E esse tempo que ele ficou sem medicação, a gente aguardando as farmácias entregarem, e a tia me abordou da salinha e falou: Renata, o que você está dando para o Arthur? Jesus. Aí a avó também perguntou: o que você está dando para o Arthur? E aí eu em um culto, né, de libertação lá na congregação, Deus usou uma profetisa, ela não sabia de nada, e ela apontou para mim e falou: o seu filho ficou curado. Aleluia. Você orando e o Senhor Jesus curou é o Arthur. maravilhoso. E hoje, Beth, o Arthur não toma nem Novalgina. Meu Deus. Ele ficou curado e a doutora deu alta, disse: ele não tem mais nada. Aleluia. Arthur, vai viver, porque você não tem mais nada, não tem porquê, né? Repetir os exames, e disse: está tudo. E no colégio elas diziam: olha, o Arthur vai ter muita dificuldade para aprender. O Arthur está com 13 anos no 8º ano, nunca repetiu. Benção. Então vale a pena, né, Beth, a gente ficar em orações, e eu confiando em Deus, e eu crendo, eu orando, e eu cria, eu falava: Deus, a qualquer momento tu vai liberar uma palavra. Eu tenho esse costume de orar, eu cito isso aqui, eu falo: Deus, basta tu liberar uma palavra agora. Aleluia. E o milagre acontece, né? E o milagre aconteceu. O Arthur hoje é uma criança super calma. É um adolescente, né? A gente tem que pausar que ele é um adolescente. Ele tá, né? Mas a produção para desligar aqui o ar, por favor? Mas aquela agitação, aquela coisa toda de medicação, graças a Deus ele ficou curado. Nós que somos pais, nós passamos por momentos, eu e o pai dele, muito difíceis. Então, olha, não pare de orar, não pare de acreditar, né? E essa é uma experiência que eu tenho. Eu estou contando uma, mas eu tenho várias, né? De exercitar a fé, de aprender a orar crendo, né? Mesmo que os meus olhos, eles chegavam em casa, eu acabei de orar, mas às vezes ele chegava agitado, né? Não dormia bem, aí a avó, olha... Isso aí foi um milagre, Foi o que eu te falei, eu dei aquele exemplo assim que as pessoas dizem: bem bobinho, mas é o exercício diário. É verdade. Isso aí já foi um milagre, muita oração e agrada ao Senhor. Isso. Eu também tenho meus milagres. Um dia eu vou contar, hoje é o seu dia de trazer essas experiências. Porque esse Deus é maravilhoso, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Verdade. Agora tem que acreditar. Tem que acreditar. Porque Deus não é o gênio, eu sempre falo, não é o gênio da lâmpada mágica. Tem gente que vai ao culto uma vez e quer os seus desejos concedidos. Não é assim que funciona, não. É verdade. E eu tive outras mães que estavam passando na época pela mesma situação e elas não acreditaram que Jesus podia fazer. E de vez em quando eu encontro e ela fala: olha, ora pelo meu filho, ele está tomando já uma mão de medicação. Ela tem que orar também. Não é? Porque tem gente que fica... Isso acontece muito, muita gente não para, não, você ora, eu oro, mas você está orando? Que o Senhor agrada a quem está pedindo. Claro, nós vamos orar para reforçar. Mas a pessoa tem que orar pelo... A mãe tem que orar pelo filho, tem que orar pelos seus, pela sua casa e acreditar. Não é entregar, não é uma encomenda. Isso. Manda encomenda para mim, não é assim. Acreditar que Jesus, Ele vai fazer. Eu separei aqui também o Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo 8, a partir do versículo 40, Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo. E chama muita atenção que enquanto Jairo ainda falava, veio uma pessoa, né, da casa dele e disse para Jairo: ô Jairo, não incomoda mais o mestre não, a tua filha, ela já está morta, né? Ele ali suplicando ao Senhor para que Jesus fosse até a casa dele, para que o milagre acontecesse. Alguém chegou e desanimou. E aí Jesus, ouvindo,
Jesus olha para Jairo, né, e falou: Jairo, não temas. Jairo, não temas. Crê somente. Que coisa linda, coisa maravilhosa. E aí Jesus chega na casa, né? E Jesus pede que alguns que estavam dentro da casa saiam, né? Ele pede que fique ali apenas o pai, a mãe, Pedro, João e Tiago no ambiente, né? Porque a incredulidade, ela atrapalha também, né? Às vezes nós estamos cercados por pessoas que não acreditam. E você que é dirigente de culto de libertação, eu faço parte 2 lá na sede e lá na congregação Valparaíso, você deve pedir isso também. A gente sempre pede aos irmãos que estejam ligados, atentos. Isso. Porque o Senhor está ali, está operando, está visitando, está querendo fazer, mas às vezes a pessoa está ali, está conversando. Tem gente que chega ao cúmulo de comer no meio do culto, não sei como funciona isso. Está ali distraído, está mexendo no celular. Gente, as coisas de Deus são seríssimas. Tem que ter reverência, tem que ter respeito, tem que ter ordem, tem que ter toda a referência possível ao Senhor. Então tem pessoas que vão ali, parece que estão no cinema, comendo pipoca. Provavelmente Jesus aí depois sentiu... fala, foi o culto, não vê nada. Não vai ver nunca. Não vai ver, tem que estar ligado, tem que estar conectado às coisas do céu, né, Renata? Provavelmente, né, a gente aqui conjecturando, Jesus viu no ambiente uma dispersão. Ele viu que nem todos que estavam ali com Jairo estavam acreditando que a menina ia ressuscitar. E nós vemos aqui que no versículo 54, ele toma a menina pela mão e fala com ela em voz alta: menina, levanta. Coisa linda, né? Que o Senhor nessa tarde ele possa estar pegando algumas pessoas pelas mãos, né, Beth? Isso. E dando essa ordem, né? Levanta, né? Eu posso todas as coisas. Para o céu, para Deus, não tem nada impossível, né? Somos nós que muitas das vezes limitamos o nosso Deus, né? A gente quer colocar Deus numa caixinha e a grandeza dele não tem como a gente mensurar, né? Eu também separei aqui o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. Lázaro, ele adoece, né? Ele morre e logo em seguida nós vamos acompanhando ali o texto e nós vamos ver que Jesus chega e ele ressuscita. No quarto dia, para não ter dúvida. Isso. Aí o versículo 3 do Evangelho que João escreveu, as irmãs de Lázaro, elas mandam dizer a Jesus, né? Senhor, está enfermo. Elas avisam que ele ainda está enfermo, né? Lázaro está enfermo, Jesus. Quem tu ama está enfermo, né? E aí me chama muita atenção, Beth, que no versículo 6, quando Jesus soube que Lázaro estava enfermo, doente, ele ainda permaneceu 2 dias no lugar onde ele estava. Mas Jesus amava Lázaro, né? Ele recebe um recado que Lázaro está enfermo e ele permanece 2 dias ainda no lugar que ele estava. E meditando aí, eu consegui entender que Jesus, ele queria fortalecer a fé da família de Lázaro. Ele viu pouca fé na família. Então, eu entendi que Jesus ele não foi no tempo que elas determinaram, porque se ele fosse, ficaria muito fácil, né? Ele está doente, Jesus chega, cura Lázaro. Verdade. Jesus deixa as coisas, né, se encaminharem. Deixa complicado, deixa não apertar. A gente às vezes está orando por uma pessoa, irmã Renata, hora que está no hospital, daqui a pouco, irmã Renata, já foi entubada. Não é assim? E a gente está orando e Jesus não chega. Já parece que Jesus... E aí a gente percebe que Jesus está fortalecendo a nossa fé, né? Ele não depende do tempo. Aí quando os médicos não podem fazer mais nada, eis que chega Jesus e pode tudo. Não é maravilhoso? Tremendo. É porque o nome dele
vai ser glorificado. É verdade. Não é? É E aí eu amo isso, porque a gente é muito ansioso, né? A gente quer dobrar o joelho, quem não quer, né? Todos nós queremos dobrar os nossos joelhos e às vezes tem uma urgência, né? Mas Jesus, ele trabalha a nossa ansiedade. Ele sabe como eu estou, como você está, quem está nos assistindo. E aí ele trabalha, né? Ele fortalece a fé da família de Lázaro. Ele leva elas a crer que quando ele chegasse, o milagre ia acontecer. E foi o que aconteceu, né? É uma maravilha falar de Jesus. A irmã me perguntou algum tempo. Eu falei, uns 20 minutos. A gente já está quase em 30. Ai, que e ótimo. tem 2 minutinhos para acabar. Vou deixar a irmã finalizar, fechar aí o raciocínio para a gente poder encerrar. Maravilhoso, Beth. A gente falar de Jesus, as horas voam. Nossa, passou muito rápido. E foi muito bom estar aqui, falar de Jesus, falar de fé, que nós possamos acreditar nele, acreditar nas promessas, né? Você que está nos assistindo, acredita em Jesus, espera nele porque ele pode todas as coisas. Muito obrigada pela oportunidade, foi uma benção estar aqui com vocês. Amém, muito obrigada, tá, Renata? E é isso, esse quadro Mulheres de Fé é para te ajudar um pouquinho, se você já tem fé, a fortificar sua fé. Se você não tem, você começar a pensar, poxa, realmente tem ali um Deus vivo que eu posso clamar. Enfim, mas dê o primeiro passo. Se você ainda não buscou sua salvação, se você ainda não conhece Jesus, busque, procure. Primeiro passo é a salvação, depois você terá todo o reino para avançar, porque afinal o reino do nosso Jesus, né, Renata, não é desse mundo e a gente quer ir para cima, a gente quer ir para o céu. Verdade. Gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Por mim, eu ficava aqui a tarde toda, mas o tempo já acabou. E a gente volta amanhã, se assim o Senhor permitir. Até lá.